Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o silêncio. Estamos meditando 40 pregações sobre a força do silêncio contra a ditadura do ruído, um livro de Cardeal Sará, um livro muito bom, muito profundo, muito espiritual. Você que está acompanhando todas as pregações, hoje estamos na 16ª pregação, você tem acompanhado a força dessas meditações. Nós estamos, para quem está com o livro, nós estamos na página 152, tá bom? Página 152. De outro ângulo, qual é o nexo entre silêncio e mistério? Então hoje o tema é: sem silêncio, nós somos privados do mistério. O silêncio é aquilo que nos coloca em abertura para Deus. Então o silêncio que nós estamos pregando aqui é aquele silêncio de escuta a Deus. É o silêncio de escuta a Deus, é o silêncio é o silenciar dos seus pecados, é o silenciar da sua ira, é o silenciar do seu orgulho, é o silenciar da sua vaidade, ou seja, é o silenciar de tudo o que nos impede de aproximarmos de Deus. E portanto, sem silêncio, nós somos privados do mistério. O mistério que é Deus. Você então só consegue adentrar no mistério de Deus, você só consegue entrar na essência de Deus a partir do silêncio. Ou seja, uma pessoa que não quer fazer silêncio, ela não quer ouvir Deus. Uma pessoa que não quer ouvir Deus, como é que ela vai entrar no mistério? Uma pessoa que não quer silenciar os seus pecados, uma pessoa que não quer silenciar as suas maldades, como que ela quer entrar no mistério? Portanto, sem o silêncio, somos privados do mistério. Muitas vezes, as palavras trazem consigo a ilusão da transparência. Uma vez que nos permitem compreender tudo, controlar tudo, ordenar tudo. A modernidade é falante, pois é orgulhosa. Será que a nossa incessante tagarelice nos torna orgulhosos? Nunca se falou tanto de Deus, de teologia, de oração e até mesmo de mística. Mas a nossa linguagem humana reduz a um nível muito pobre tudo o que tenta dizer sobre Deus. As palavras violam as coisas que as excedem. A verdade é essa. Por mais que nós falemos de Deus, nós nunca conseguimos alcançar a Deus. Então eu sempre gosto de dizer, o dia que Deus couber na sua cabeça, Ele deixou de ser Deus. Se Deus couber na sua cabeça, no seu entendimento, ora, que Deus é esse que cabe no entendimento de uma pessoa humana? Deus é infinito e não pode caber numa cabeça, num entendimento que é finito. Ora, por mais bonitas e compreensíveis que sejam as nossas palavras, Deus não pode ser abarcado pelas nossas palavras. A mesma coisa, se nós pudéssemos, com palavras, expressar todos os mistérios de Deus, Deus deixaria de ser Deus. Então, por mais que nós entendamos a Deus, por mais que nós falemos de Deus, por mais que nós estudamos Deus, sempre estamos aquém. Sempre estamos aquém do mistério, porque Deus é mistério. Ou seja, por mais que você conhece, sempre tem mais para conhecer. Você nunca vai conseguir esgotar Deus. Por quê? Porque nós somos criaturas e Ele é o Criador. Ele é Deus e nós não somos nada, nós somos pó. Como diz o livro do Gênesis, capítulo 3, somos pó. Somos nada. Diante dele, somos nada. Ora, o mistério é, por definição, o que está além da razão humana. Então, veja, a gente está num mundo, né, onde
onde tudo tem que ser claro e compreendido. A gente vive num mundo onde tudo tem que ser explicado pela ciência. Então você sabe que muita gente não adere a Deus, porque como é que eu vou colocar Deus num laboratório? E aí, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Com Deus, você lida com mistério. Por isso que para conhecer Deus, você vai precisar de uma coisa muito simples, fé. Sem fé, você não vai conseguir conhecer a Deus. E eu não estou dizendo que a fé ela está em discordância com a ciência, não. A fé nunca esteve em discordância com a ciência. Fé e ciência não brigam. Fé e ciência andam juntas. Quantas coisas na igreja, milagres que acontecem, a igreja sempre manda para a ciência, primeiro, antes de falar que é um milagre, primeiro a ciência tem que fazer as suas realidades ali, fazer as suas experiências, falar para nós se de fato isso é um milagre ou não, cientificamente. Ou seja, o que a ciência pode explicar desse caso? Então, ciência e fé nunca foram opostas. Agora, dizer que Deus, ele pode ser explicado só pela ciência, não. Se você quiser um Deus a qual a ciência humana consiga abarcar, não. Você não vai conseguir. Para conhecer Deus, você vai precisar de fé. Abra sua Bíblia, isso está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Então veja, você não vê. Você não vê. E a fé é isso. A fé é a certeza aquilo que você não vê. Ou seja, ultrapassa a sua razão. Você não vê. Você não tem como fazer uma experiência. Você não tem como colocar Deus no laboratório. Mas você crê. E você crê como? Pela fé. Gente, a gente está falando de mistério hoje. Então, o mistério é, por definição, o que está além da razão humana. Tá entendendo isso? Está além. Então, por exemplo, se eu falar assim para você, Santíssima Trindade. O que é Santíssima Trindade? 3 pessoas, um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Você não consegue me explicar isso somente com a razão. Com a razão a gente consegue explicar muita coisa, mas você vai tentando explicar e você vai entender que, no fundo, a Santíssima Trindade é um dado de fé. Como que pode 3 pessoas mais um só Deus? 3 pessoas mais um só Deus. Então, você e eu precisamos entender que Deus é mistério. Então, se Deus é mistério, significa que Ele está além da razão humana. Então eu vou compreender somente com a fé. Muitas coisas eu vou compreender somente com a fé. Claro que muitas coisas somente com a razão eu consigo alcançar. Por exemplo, é possível, sim, somente com a razão alguém chegar a acreditar na existência de Deus. Somente com a razão. É possível? É. Mas tem coisas que só é possível adentrar no mistério de Deus através da fé. Porque a sua razão não consegue alcançar. Em sua teologia mística, o pseudo Dionísio Areopagita escrevia que, confrontados com a realidade que está além de tudo, que está diante do próprio mistério, somos levados às trevas mais luminosas do silêncio, que enche de esplendores ainda mais belos que a beleza das inteligências que sabem fechar seus olhos. Há uma verdadeira advertência para a nossa civilização.
Se a nossa inteligência não sabe mais fechar os olhos, se não sabemos mais nos calar, então seremos privados do mistério. Ou seja, a gente quer explicar tudo, nós queremos explicação para tudo. Para acreditar, eu preciso ver. Não, então você vai entendendo que para as coisas de Deus, nem sempre você vai precisar ver. Como eu li o texto sagrado, com Deus muitas vezes você vai ter que fechar os olhos e acreditar. Fechar os olhos e acreditar. Há uma verdadeira advertência para a nossa civilização. Se a nossa inteligência não sabe mais fechar os olhos, se não sabemos mais nos calar, então seremos privados do mistério de sua luz, que está além das trevas, de sua beleza, que está além de toda beleza. Sem o mistério, somos reduzidos à banalidade das coisas terrenas. Gente, nós precisamos adentrar no mistério de Deus. Porque senão nós vamos ficar só nas coisas terrenas. Ei, você não nasceu para ficar só nas coisas terrenas. Então, uma pessoa que não quer adentrar no mistério de Deus, então ela está dizendo que ela só quer ficar no que ela vê. Ela só quer ficar no mundo material. Mas você não é só matéria, você também é espiritual. Deus fez você com alma espiritual para que você pudesse descobrir mistérios de Deus. E Jesus veio revelar os profetas, Jesus veio revelar os mistérios de Deus a quais Ele deseja que nós adentremos. Mas só vamos adentrar por meio do silêncio, só vamos adentrar por meio da fé. Não raro, eu me pergunto se a tristeza das sociedades urbanas ocidentais, acumuladas de tanta depressão, suicídio e sofrimentos morais, não resulta da perda do sentido do mistério. Olha o que o cardeal Sará está se questionando tão profundamente. Será que tudo isso que nós estamos vendo na nossa sociedade atual não é um fechamento para o mistério? Não é uma perda do sentido do mistério? O cardeal Sará faz um questionamento. Ao perder a capacidade de silêncio diante do mistério, as pessoas suprimem as fontes da alegria. Olha que forte isso. Então, como é que eu vou encontrar alegria se eu me fecho ao mistério? Na verdade, elas se acham a sós no mundo, sem nada que as transcenda e as sustente. Ou seja, uma pessoa que não se abre ao mistério, ela fica presa ao mundo material. E eu quero repetir para você, a sua vida não é só matéria. Abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu a Satanás. Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo o que para nós? Jesus está ensinando o que para nós? A sua vida não é só matéria, não só de pão, não só de pão. A nossa vida não é só matéria, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, mistério. Mistério. Você é um homem não só de matéria, você não é feito só de matéria, você é espiritual. Portanto, para você que não é só matéria, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos de algo que nos transcende. E isso é mistério. Ao perder a capacidade de silêncio diante do mistério, as pessoas, aliás, já li isto, como entender de outra forma o pensamento de Blaise Pascal? Olhando o universo mudo e o homem sem luz, abandonado a si mesmo, e como que perdido naquele canto do universo sem saber quem o colocou lá, o que veio a fazer, o que se tornará ao morrer. Sou tomado pelo medo como alguém que fosse dormir numa ilha deserta e terrível e queria acordar sem saber onde está e sem ter meios dela sair. Ora, pensar numa vida
só aqui e agora, é desesperador. Se você parar para pensar que a sua vida é só aqui e agora, é desesperador. Nós precisamos transcender este mundo. Entender que existe algo além deste mundo, a qual a Sagrada Escritura diversas vezes falou, Jesus diversas vezes falou. Não junteis para vós tesouros na terra, Mateus capítulo 6, mas juntai para vós tesouros no céu. O Jesus quer que a gente transcende esta vida, transcende essa vida. Não fica só preocupado com riquezas dessa terra, não fica preocupado só com coisas dessa terra. Transcende, meu filho, transcende. Juntai para vós tesouros no céu. Sem o silêncio, somos privados do mistério, reduzidos ao medo, à tristeza e à solidão. É hora de encontrar de novo esse silêncio. Então, sem Deus, nós somos reduzidos ao medo, à tristeza, à solidão. O que estamos fazendo nesta terra? Se é só aqui ou agora, a nossa vida é muito triste. Se a nossa vida é só aqui e agora, a nossa vida é muito triste. Vamos cair fatalmente na tristeza, na solidão. O que nos faz ter esperança é saber que não acaba aqui. É saber que este mundo é apenas uma passagem. É saber que... Deixa eu ver se eu acho uma passagem bonita aqui, que me veio na mente agora. Romanos. Abre aí sua Bíblia, Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Paulo vai falar: eu tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Veja, olha a esperança de Paulo. Os sofrimentos que eu estou vivendo agora, beleza, mas não tem proporção com o que eu vou viver. Então é assim que o cristão vive. O cristão vive de esperança, esperança. Ele vive do mistério. Veja, Paulo, ele conhece a glória futura? Não. Ele já foi na glória futura? Se bem que Paulo apóstolo, nós sabemos que em 2 Coríntios 12, ele fala que subiu ao céu e ele viu coisas que é impossível narrar. Então nós podemos dizer que Paulo foi um dos que adentrou no mistério de uma forma que homem nenhum talvez conseguiu acessar. Mas por mais que Paulo tenha acessado algum mistério, Paulo, quando fala isso, ele ainda não tinha chegado no céu. Paulo ainda está na terra e, portanto, ele fala de uma glória futura que ele não conhece, que ele ainda não viveu, mas que ele tem esperança, mas que ele tem fé. Então Paulo é alguém aberto ao mistério. Então o que eu estou falando com você? O cardeal Saraz está falando com você. Frei Gilson precisa ser aberto ao mistério. Então eu não posso olhar minha vida só aqui e agora, porque senão, minha gente, você vai se entristecer, você vai se sentir só, você vai se sentir um ninguém neste mundo, alguém que está aqui só para sofrer, porque você não tem transcendência, você só olha o aqui e agora. Não, tudo que acontece. E aí, Romanos capítulo 8, versículo 28, aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são eleitos segundo os seus desígnios. Tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. Tenho para mim que os sofrimentos do tempo da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Você está entendendo? Ou seja, alguém que está aberto ao mistério. A vida é diferente. Encara o sofrimento de forma diferente. O sofrimento começa a ter sentido.
O sofrimento começa a ter sentido porque eu estou dentro do mistério, o mistério de Deus, até mesmo no meio do sofrimento, até no meio de coisas ruins. Existe um mistério envolvido, o mistério de Deus me envolve o tempo todo. Então, sem silêncio, nós somos privados do mistério, reduzidos ao medo, à tristeza, à solidão. É hora de encontrar de novo esse silêncio. O mistério de Deus, da sua incompreensibilidade, é fonte de alegria para todos os cristãos. Todos os dias nos alegramos ao contemplar um Deus insondável, cujo mistério jamais se esgotará. A eternidade do céu será alegria, sempre renovada, de entrar mais profundamente no mistério divino sem jamais esgotá-lo. Então, por mais que você adentre no mistério, você nunca vai esgotá-lo. Deus é inesgotável. Para preservar o mistério é preciso protegê-lo da banalidade profana. O silêncio cumpre admiravelmente esse papel. Um tesouro deve ser posto fora do alcance. O que é precioso continua sempre velado. Já prestou atenção nisso? O que é precioso você guarda. Um tesouro você guarda. O que é precioso você não deixa exposto. Nosso próprio corpo, vejam, ele é coberto por uma veste. Não por ser vergonhoso ou impuro. Olha que interessante. Você não cobre o seu corpo porque é vergonhoso ter um corpo, porque teu corpo é impuro. Não, mas porque ele é sagrado, porque ele é misterioso. E aquilo que é sagrado, você cobre. Então você cobre o seu corpo porque ele é sagrado. Você cobre o seu corpo porque ele é misterioso. Mostrar o seu corpo é fazer com que outros sejam tentados a banalizá-lo, a não enxergá-lo como sagrado. Teu corpo é sagrado. Na liturgia, o cálice está coberto por um véu. O cibório e o sacrário estão cobertos com um véu quando neles está a presença real de Jesus. Então, o silêncio é o véu sonoro que protege o mistério. Então, diante do mistério, eu tenho que fazer silêncio. Não são minhas opiniões. Não são o que eu acho, o que eu penso. Então, diante do mistério, eu faço silêncio. Diante do mistério, eu contemplo. Então, diante do mistério de Deus, eu não tenho que emitir minhas opiniões. Eu acho que Deus tinha que ser assim, eu acho que Deus tinha que ser assado. Diante do mistério de Deus, eu devo fazer silêncio, acolher. Veja, silêncio é acolhida, silêncio é escuta. Então, não sou eu dizendo para Deus o que eu acho, o que eu penso. Mistério é escuta. O que o mistério tem a me dizer? Não abaixamos a voz espontaneamente para dizer as palavras mais importantes, as frases de amor. Outrora, na liturgia, as palavras misteriosas do cânon e da consagração, pronunciadas submissa voz, ou seja, em voz baixa, ficavam envoltas em um véu de silêncio. Em sua carta apostólica, João Paulo II, Orientale Lumen, João Paulo II tem magníficas palavras. O mistério oculta-se continuamente. Cobre-se de silêncio, para evitar que no lugar de Deus se ponha um ídolo. Há um grande risco de os cristãos se tornarem idólatras, se perderem o sentido do silêncio. Nossas palavras nos intoxicam, nos encerram no limite das criaturas. Encantados pelos discursos humanos e nele aprisionados, corremos o risco de construir um culto que tenha a nossa estatura. Um Deus feito à nossa imagem, o que eu acabei de dizer. Quando você não contempla o mistério, quando você não está disposto a receber o que Deus tem para te dar, quando você não está disposto a ouvir o que Deus tem para te falar, quando você quer intrometer-se, quando você quer dizer o que você pensa, o que você acha. Eu acho que Deus devia ser assim, eu acho que a Bíblia tinha que ser escrita assado, eu acho isso, eu acho aquilo. Você não está recebendo o mistério. E você corre o risco de criar o seu Deus. Você corre o risco de criar o seu Deus.
E aí o seu Deus não pode salvar você. Porque é o seu Deus, o Deus que você criou. A palavra de Deus, essa palavra é palavra de salvação. Essa palavra é palavra de salvação. Só que é uma palavra que muitas vezes é exigente, é uma palavra que muitas vezes é dura, mas é a única palavra que salva. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em João, capítulo 6, versículo 52 em diante. A palavra de Deus é mistério. O capítulo 6 de João é um momento onde Jesus está revelando um dos maiores mistérios. E o mistério é que ele fala que ele, olha aqui, por exemplo, João 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, o capítulo 6 de João, acontece a multiplicação dos pães, Jesus anda sobre as águas, mas depois Jesus começa a fazer o discurso sobre o pão da vida, onde ele diz, eu sou o pão vivo descido do céu. Olha lá, no versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E aí ele vem com mistério, preste atenção. Aí Jesus vem com mistério. E o pão que eu dei de dar é a minha carne. Opa! Para a salvação do mundo. Quando os judeus da época ouviram isto, o pão da vida. Você é o pão da vida. Mas espera aí. Aí ele começa a falar, o pão da vida é a minha carne. E aí é claro, para você que é católico, Jesus aqui está falando de Eucaristia. Aí que aconteceu, preste atenção, diante do mistério, quando eu não faço silêncio, porque veja, diante do mistério você faz silêncio, diante do mistério você contempla, diante do mistério você adora. Deus está falando, Jesus está falando. Em outras, dá vontade de falar agora, fica quieto, aceita o mistério, aprende o mistério, contempla o mistério. Claro, você não é obrigado, nunca, você não é obrigado a acreditar, você não é obrigado a crer, você não é obrigado, mas também você não pode querer mudar o mistério. Você não pode querer colocar a sua opinião diante do mistério de Deus. Versículo 52. A essas palavras, os judeus começaram a discutir. Aqui está o nosso retrato. Diante dos mistérios de Deus, a gente quer discutir. Ei, o mistério de Deus não precisa que você discuta. Você não tem nada a acrescentar no mistério. Eu quero que você entenda isso. Desculpa se parece ser pesado, parece ser duro, mas você não tem nada a acrescentar a Deus. O que esse povo agora vai discutir com Deus? Discutir com Deus o quê? Você tem o quê para acrescentar a Deus? Me diga. Qual raciocínio que você tem que vai trazer alguma novidade para Deus? Então a gente vive num mundo onde todo mundo acha que eu tenho o direito de expressar a minha opinião, e eu concordo. Eu tenho o direito de falar, e eu concordo. Só que somente as pessoas tinham que entender que quando é Deus quem fala, é melhor você fazer silêncio e internalizar esse mistério. Contemplar esse mistério. Tentar absorver este mistério. Porque você não tem nada a acrescentar a Deus. Então, olha que bonito Sarah está falando. Então, quando não fazemos silêncios, nós somos privados do mistério. Então, os judeus começaram a discutir dizendo, como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Isso parece uma coisa absurda? Só que o mistério, ele ultrapassa a sua razão, né? Se você quiser agora compreender com a razão como que carne vira pão, se transforma em pão, de fato é difícil. Você só vai conseguir entrar neste mistério se você tiver fé. Se você
fizer silêncio, se você contemplar, se você quiser compreender com a razão, não vai dar certo. Porque o mistério não se compreende só com a razão. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo. Jesus volta atrás? Não. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer da minha carne viverá por mim. Gente, isso aqui é mistério que está sendo revelado. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Eu tive a alegria já de estar nesse lugar que Jesus pregou pessoalmente. Entrei lá dentro dessa sinagoga aqui, ó. Até hoje está lá. Até hoje está lá as ruínas da sinagoga de Cafarnaum. Do ladinho da casa de Pedro, aonde Jesus ia muitas vezes. Diante do mistério, olha o que muita gente reage, discutindo. Diante do mistério, muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Gente, olha que palavra que Deus está nos dando agora. Diante do mistério eu não consigo compreender, minha razão não chega e não sei o que, isso é muito duro, quem pode admitir isto? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, faz silêncio diante do mistério, faz silêncio, tenta compreender. Como Maria, Jesus falou um negócio para ela: olha, mamãe, lá com 12 anos, lembra? Com 12 anos de idade, não sabia que eu devia me ocupar das coisas do meu pai. Maria não entendeu nada. Diz a palavra que ela não compreendeu. Só que diz a palavra que ela não falou. Ela não discutiu, ela não murmurou. Maria guardou tudo no coração. O que faltou para esses judeus? O que faltou para esses discípulos? Você não está entendendo? Ei, guarda, calma, silencia. É Deus falando. Deus é Deus e você fica quieto. Ah, não, agora você quer discutir com Deus, que sabe todas as coisas, que é o Deus dos mistérios, que vai revelando os mistérios para nós à medida que nós podemos conhecer esses mistérios, sabendo que Jesus e os discípulos murmuravam. Por isso perguntou-lhes: isto vos escandaliza? Os mistérios de Deus te escandalizam? Que será quando virdes o Filho do Homem? O que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Tá vendo? Olha o que Jesus está falando. Vocês não creem, vocês não têm fé, vocês não vão conseguir acessar o mistério, vocês não vão conseguir acessar o mistério. E é por isso que Jesus fala: quem que acessa os mistérios? Os simples, os humildes. Os humildes aceitam, porque os humildes não discutem, não murmuram. Se Jesus está falando, eu não entendi, porque é um mistério muito grande. Mas se ele falou, eu acredito. Se Jesus falou, eu acredito. Não é Jesus o que ressuscita mortos, não é Jesus que multiplicou o pão, não é Jesus que eu acredito ser Deus, acredito ser o Messias. Pronto, se ele falou, está falado. Agora o soberbo, eu não compreendi com a razão. Como é que vou acreditar? Mas alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus já sabia quais eram os que não criam
e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir ao Pai se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Você também quer partir? Você também quer renunciar ao mistério? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou, não vos escolhi eu todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. E ele se referia a Judas. Meu irmão, e aí, você vai fazer o quê? Diante do mistério, você vai correr? Você vai murmurar? Você vai discutir? Ou você vai fazer silêncio? Então, eu te aconselho. Você pode ver como é que o mundo reage perante a palavra de Deus. Como é que o mundo reage? Discutindo. Eu não concordo com isso que está aqui, porque esse livro foi escrito há tantos anos atrás e não sei o quê. E o mundo discute, o mundo murmura perante o mistério de Deus, perante a palavra de Deus. Eu não aceito porque isso, porque aquilo. É assim que o mundo reage. Os judeus começaram a discutir. Perante as palavras de Jesus, os judeus começaram a discutir. E mais na frente, eles murmuravam diante dos discursos de Jesus Cristo. O que eu te aconselho a você fazer? Diante da palavra, tuas palavras, como Pedro, né? Só tu tens palavras de vida eterna. É como se Pedro estivesse dizendo assim para Jesus, Jesus, de fato é muito duro o que o Senhor fala. E vou ser sincero, é como se eu não entendo também, como os judeus não estão entendendo, eu também não estou entendendo muita coisa do que o Senhor está falando, é muito difícil de a gente compreender. Tem palavras aqui que não são fáceis, são difíceis. Mas para quem a gente vai? Se só tu tens palavras de vida eterna. Então você está entendendo que você só tem uma opção a fazer. Se você aceita o mistério, você aceita o Deus verdadeiro, você aceita a palavra dele, você adentra no mistério. Então significa que você fez silêncio e você falou, Deus, fala, e você adentra o mistério. E o mistério é algo que está acima da sua razão. E aí você vai se abrindo à fé, porque só pela fé você consegue conhecer algo que está acima da tua razão. Agora, a pessoa que não quer, ela não quer. E Deus vai respeitar? Deus vai respeitar. E ela vai murmurar? Isso e aquilo, ela vai discutir. E ela não vai adentrar no mistério. E ela vai criar o seu próprio Deus, as suas próprias ideias. Porque, como eu não concordo com o que está escrito aqui, como eu não concordo com o que Deus está falando, então o que você acha? Eu acho que deveria ser isso. Então aí a pessoa começa a criar as suas ideias, ela começa a criar o seu próprio Deus, ela começa a criar o seu próprio código de mandamentos, ela começa a criar o seu próprio código de leis. E aí a pergunta é se isso pode salvar você. Só tu tens palavras de vida eterna. Encantados pelos discursos humanos e nele aprisionados, corremos o risco de construir um culto que tem a nossa estatura, um Deus feito à nossa imagem. As palavras carregam consigo a tentação do bezerro de ouro. Apenas o silêncio conduz para além das palavras, ao mistério, ao culto em espírito e em verdade. Parece que o silêncio encobre de véu os mistérios, não para ocultá-los, mas para revelá-los. Os mistérios só podem ser ditos no silêncio, por isso, na liturgia, a linguagem dos mistérios é silenciosa. No entanto, Deus fala, mas sua palavra também é um mistério. Deus fala, mas sua palavra é um mistério. Em seu belo livro, Um Canto Novo para o Senhor, do cardeal Joseph Ratzinger, recordava: mesmo que a palavra de Deus seja traduzida em linguagem humana,
subsiste um excedente inefável e indescritível que nos convida ao silêncio. Deus se revela, mas as nossas palavras não conseguem traduzir sua vastidão. Profundamente mistério. Ele permanece sempre além das nossas palavras. Então Deus permanece sempre além das nossas palavras. Você pode colocar aqui os melhores pregadores do mundo juntos e a gente pode pregar e os melhores pregadores do mundo podem pregar e ainda estará aquém. Ainda estará aquém. Coloque aqui um Santo Antônio de Pádua, coloque aqui tantos grandes pregadores que esse mundo já viu, um Paulo apóstolo, e todas as palavras estão aquém de Deus. Deus está além das nossas palavras e Deus seria pequeno se o compreendêssemos. Para falar de Deus é primeiro preciso calar. Refiro-me também aos pregadores. Opa, falando para mim agora, se você é um pregador da palavra, a homilia não é uma soma de conhecimentos teológicos ou de interpretações exegéticas, ou sacerdotes marcados pelo caráter sacerdotal, de alguma forma são instrumentos misteriosos do verbo de Deus. Assim, os sacerdotes devem preparar as homilias no silêncio da oração e da contemplação. Em uma entrevista sobre a liturgia, o cardeal Ratzinger não temeu dizer: temos de sair da multiplicação das palavras para reencontrar a palavra. Se não houver silêncio, graças ao qual estamos em sua profundidade, as próprias palavras tornam-se incompreensíveis. É a liturgia a presença do grande mistério de Deus, deve estar também no lugar onde temos a possibilidade de entrar na profundidade de nossas almas. Diante da profundidade do mistério de Deus, escreve Santo Agostinho nas Confissões, experimentamos os limites das palavras. Então, rejubilemo-nos sem palavra. Não podemos nomear ao Deus inefável. Ora, se não podes nomeá-lo, que te resta senão que te rejubiles a fim de que teu coração se alegre sem palavras e que a vastidão da tua alegria não conheça os limites das sílabas? Perguntava o santo doutor. Para a gente ir terminando, o silêncio é uma atitude da alma. Ele não pode ser decretado, sob pena de parecer exagerado, vazio e artificial. Nas liturgias da igreja, o silêncio não pode ser apenas uma pausa entre dois atos litúrgicos, mas ele próprio deve ser plenamente um rito que envolve tudo. O silêncio é um material em que se esculpem as nossas liturgias. Nelas, nada deve romper a atmosfera silenciosa que é o seu clima natural. Diante dessa ação, somos tomados por um silêncio de admiração e de reverência. A qualidade de nosso silêncio mede a qualidade da nossa participação ativa. Amado irmão e amada irmã, sem silêncio, nós somos privados do mistério. Eu espero que essa pregação tenha servido de uma riqueza espiritual abundante para que você possa adentrar no mistério de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.